Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma semana, mais uma terça-feira, unidos, falando sobre o Evangelho do Cristo. Boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, né? Aqueles que estarão conosco agora durante o programa ao vivo e aqueles que nos assistirão depois. Muito obrigado por estarem mais uma vez conosco. Boa noite, Luzia, boa noite, Zé Mauro, boa noite, tia Edila, prima Ilma, né? Já estamos aqui formando uma grande família no programa Viver no Mundo. E vamos lá, mais uma noite de estudos, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, tia linda, boa noite, umíssima prima querida. Sejam bem-vindas à Web Rádio Cristo Consolador. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E vamos lá, começar o nosso programa com uma prece, que todo trabalho espírita começa com uma prece. Ana Lúcia, faz para a gente? Vamos fazer essa prece para nós iniciarmos não somente este singelo trabalho, mas para dar boa noite, dar boas-vindas à noite que já chegou. E nós vamos rogar aos bons espíritos que nesse início de noite nós possamos estar convergendo para os melhores pensamentos, que possamos esquecer as preocupações, as angústias, todos os problemas, porque nesta noite estamos iniciando mais um estudo onde teremos a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esta doutrina que nos fortalece, nos dá ânimo e coragem para prosseguirmos no bem. Amado Mestre Jesus, os nossos corações estão felizes por este início de noite, o Senhor adentrar os nossos lares e a nossa vida. Abençoa-nos, Mestre, com tua doçura, com o teu amor, e que nós possamos, ao encerrar este humilde trabalhinho, possamos ser seus trabalhadores, ainda que da última hora. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o livro Religião dos Espíritos. E esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, o nosso querido Chico, em 1960, e é considerado uma obra ditada por diversos espíritos e a organização espiritual de Emmanuel. Porque as mensagens reunidas nesse livro, elas foram recebidas pelo nosso querido Chico em reuniões públicas que aconteciam em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico trabalhou até a sua mudança para Uberaba. E o livro, ele reúne 91 mensagens curtinhas, fáceis de ler,
e que trazem reflexões do Livro dos Espíritos, que é a base, né? Foi o primeiro da nossa doutrina, é o primeiro do Pentateuco. E cada uma das questões faz uma abordagem à luz da doutrina espírita. E também sempre voltada para o cotidiano, para o nosso cotidiano. Ou seja, pega uma questão do Livro dos Espíritos, desenvolve no texto voltado ali para o nosso dia a dia. E no início de cada mensagem tem o número da questão do Livro dos Espíritos, a qual é desenvolvida, né, no texto, e também a data da reunião que a mensagem foi ditada. E a inclusão dessa data no início, né, de cada mensagem é como se fosse uma espécie de registro cronológico desse trabalho direcionado, porque não foi um trabalho a esmo, mensagens que vinham, não. As mensagens vinham direcionadas com o objetivo de esclarecer mais um pouco as questões do Livro dos Espíritos. E nos mostra também que o Espiritismo é uma religião viva, né, que não se limita nem só à filosofia e nem só à ciência, mas também convida a essa renovação interior, a essa prática do amor, da caridade, nos alerta para a necessidade do esforço para nossa renovação, e esse esforço é individual e, consequentemente, para a nossa evolução espiritual. E também reafirma a importância da caridade, da humildade, do perdão nas relações humanas, a visão da vida após a morte e a continuidade da nossa existência, da reencarnação como incentivo à nossa responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, lembrando que sempre tem a lei de causa e efeito. E o título Religião dos Espíritos também não foi por acaso. A obra, ela procura mostrar que o Espiritismo não é apenas essa ciência, né, que estuda os fenômenos, né, não é só o maravilhoso, o espetaculoso, mas também não só aquela filosofia que interpreta a vida, né, daquela que faz pensar, mas também é essa religião viva, essa religião da prática, porque o Espiritismo te coloca para praticar. O Raul Teixeira que fala, né, que não existe espírita não praticante, não existe isso. Todo espírita é praticante, porque ela te convida, né? Ela te coloca para trabalhar. E trabalhando a gente vai lapidando nessas mazelas interiores que nós carregamos. E também o livro, ele fala das leis divinas, né, da lei natural, da justiça e da moralidade, do trabalho e também do dever, da oração e da vigilância que nós temos que ter, da família, das provas, das expiações, da caridade, da humildade, da vida após a morte, da reencarnação. É um livro muito rico, que nos ensina que a verdadeira religião, ela não está nos templos de pedra, nos templos de alvenaria, mas também não está em rituais, também não está naquelas palavras bonitas, elaboradas, mas sim na transformação interior e também no serviço ao próximo. Livro Religião dos Espíritos é o tema de hoje no programa Viver no Mundo 182. Sejam bem-vindos. Zé Mauro. É isso aí. Então, vamos a mais um estudo. E eu vou trazer aqui duas mensagens desse livro maravilhoso. São mensagens quase todas curtinhas e muito, muito cheias de ensinamentos. São duas mensagens que se intitulam Materialistas e Materialismo. Referem-se às questões 799 e 148 do Livro dos Espíritos. E a mensagem que nos fala sobre os materialistas começa nos alertando que não podemos dizer que os materialistas estão aparecendo agora com a doutrina, que é algo que a doutrina criou, como falam às vezes das mediunidades, né, que sempre existiram, mas realmente quem deu o nome e explicou é a doutrina. Mas os materialistas, eles sempre existiram e causaram muitos problemas ao mundo, que muitas guerras, muitas injustiças, né, e etc., foram criadas
por materialistas, porque quem tem Deus no coração não faz determinadas coisas, né? Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Mas os materialistas estão presentes ainda nos tempos atuais também. E onde eles estão, né? Eles estão em toda parte, tentando, inconscientemente ou não, mas se esforçando para apagar a luz da existência de Deus, apagar a luz da existência do Espírito, que tentando combater essa realidade, né, que a doutrina espírita nos traz com tantas evidências, com tanta clareza já, que é a existência e a sobrevivência do Espírito. Eles apontam telescópios na direção das galáxias e acreditam que vão resolver os enigmas do universo, desse mundo esplendoroso que se revela, né, quando nós começamos a estudá-lo, e eles acham que vão decifrar tudo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física, ou seja, crendo na existência apenas, os materialistas, né, crendo na existência apenas daquilo que nossos 5 sentidos podem perceber. A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Em resumo, nada que eles não vejam, não toquem, não escutem, ou não esteja comprovados na ciência dos homens, eles não aceitam, portanto, não existe Deus e nada dessas coisas maravilhosas que a gente já aprendeu na doutrina, né? E eles dedicam-se muito ao estudo da psicologia, da parapsicologia, e acham que tudo está na mente do homem, nesse cérebro material, né? E a gente que só possui ele enquanto está vivo, né? Enquanto que nós chamamos de encarnado. É como se tudo estivesse no cérebro e se vai com ele quando o corpo morre. O corpo morreu, acabou tudo. E para eles o homem não passa, como cita o autor do texto, de um símio complexo. O símio é o macaco, né? Ou seja, a gente entende que é uma existência um pouco mais complexa que a do macaco, mas que não tem maiores possibilidades de crescer, de chegar à luz, como a gente fala. Nós somos isso aqui, vamos morrer, acabou, vão nascer outros, vai evoluir como a gente evoluiu lá do Neandertal até aqui, um pouco mais, mas como a gente sabe que o espírito é perfectível, que chegaremos àquela perfeição relativa na luz, né? Isso aí para eles nem pensar, né? Então nós sabemos que não somos apenas esse ser vivo hoje no mundo material, né? Que na ocasião da desencarnação, que é chamada morte, nós vamos prosseguir vivos, pois somos o espírito que seguirá no plano espiritual e voltará um dia em nova reencarnação para continuar aprendendo, evoluindo, e esse, assim é o ciclo da vida. E para os materialistas, nós estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser. Até devido a isso tudo que acabamos de comentar, né? Porque, vejam bem, fica muito difícil para o materialista entender por que passamos por tantas coisas nesse mundo, porque uns são felizes, outros não, porque uns nascem numa família boa, rica, outros nascem numa pobre e infeliz família de viciados, etc., com pais e mães que, infelizmente, ainda não têm uma evolução espiritual, enfim. E a doutrina já nos traz clareza, muita luz sobre isso tudo, muito entendimento dessa magnífica obra de Deus, onde rege sua lei com muita misericórdia, bondade e justiça. Nós sabemos disso. Então, a gente já entende melhor por que uma situação ou outra, né? Inclusive a lei do retorno, que nos responsabiliza pelo uso do nosso livre-arbítrio. Tudo isso nós aprendemos, a doutrina nos traz, visando nosso aprendizado, nossa evolução, nossa melhoria enquanto espíritos, e, portanto, cada vez que voltamos, deveremos voltar um pouco melhor, porque nós sabemos que sempre o espírito evolui a cada reencarnação. E para o materialista,
Não há nada disso. Então, fica muito difícil entender esse mundo, né? E tudo isso que nós passamos visa o nosso aprendizado. E, como eu disse, vamos nesse ciclo da vida e um dia atingiremos aquela felicidade relativa, né? Porque a verdadeira e total felicidade só Deus, a gente nem consegue imaginar o que seja isso. E para os materialistas, é tudo obra do acaso. Ana Lu? Agora foi. Vamos lá, então. O tema da noite que nós escolhemos é tentação e remédio. E aí, eu já vou fazer 3 perguntinhas para vocês, pedindo para que vocês reflitam na vida de vocês, nos hábitos. O que te tenta? É a primeira pergunta. Contra quais tentações você precisa se esforçar para não ceder? E a terceira pergunta é: vivemos em um mundo de tentações? Eu gostei muito desse tema, porque eu acredito que nós acreditamos que todos nós somos tentados todos os dias, das mais diversas formas. Por isso que eu perguntei, o que te tenta? Qual é o esforço que você precisa fazer? Isso aqui, quando chega perto de mim, isso aqui, quando eu penso, é uma tentação. Então, nós vamos observar que no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 5, é trazido o tema gozo dos bens terrenos. E é um tema muito interessante porque, assim, nos é permitido gozar, sim, usufruir, mas sempre buscando o equilíbrio. Na questão 712, que é justamente a questão concernente ao que o livro do Religião dos Espíritos, né, trata, e eu vou ler aqui para vocês, ela nos diz o seguinte: com que fim, pois Deus, atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta da espiritualidade foi: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Ao mesmo tempo que a gente pode gozar, usufruir, a gente precisa tomar cuidado para a gente também não se exceder e entrar na jornada, no rumo ao desequilíbrio. E aí, a 712A. Qual o objetivo dessa tentação? E os espíritos responderam: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, na verdade, quando a gente acaba de ler, a gente vai chegar à conclusão que a questão do excesso é nossa culpa. Não é culpa de Deus, não é culpa da espiritualidade. Não vamos considerar a tentação como algo ruim, né? Porque senão a gente também vai ficar, né? A tentação é uma coisa muito ruim. Não. Vamos considerar ela como a nossa amiga que vai nos fortalecer e vai nos mostrar as nossas fraquezas. Porque é isso que ela faz. Por isso que eu perguntei, o que te tenta? O que te tenta é dali que você vai começar a falar: isso me tenta, aqui está a minha fraqueza. Esse caminho realmente é meio complicado para mim. E quando eu estava estudando, me veio muito à mente a Eva, quando a serpente, né, ofereceu lá a maçã para Eva, e a Eva foi e cedeu. Então, a gente sabe, né, que quando nós temos um lado que é mais frágil, é vulnerável, e outro mais fortalecido, que a gente sabe que nem sempre a gente consegue, assim, todo mundo tem esse lado, né? A gente consegue trazer a razão e decidir.
Às vezes é como tem aquele diabinho, né? De um lado, no ombro, tem o diabinho falando, vai, faz. E do outro lado tem um anjinho. Na verdade, é essa a imagem que eu quero trazer. Que tem um anjinho que fala, não cede, depois você vai se arrepender, depois você vai ficar chateado. E qual o lado que a gente decide? Como é que a gente decide isso? O que faz a gente decidir isso? É o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa. Então, por isso, nós precisamos cada vez mais aprimorar o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Viver processo de tentação faz parte da lei natural, faz parte da nossa reencarnação. Por isso é que eu falei, não vamos ver como uma coisa ruim, como alguma coisa que, poxa, eu me sinto tentado, eu não queria, eu preferiria que não fosse assim. A gente precisa mudar o nosso olhar para essa questão da tentação. E como eu falei, ela está aqui sendo tratada dentro do gozo dos bens terrenos. Então, a noite de hoje, com relação ao nosso tema, é um convite ao que você é tentado, porque todo dia tem uma tentação de fazer algo que a gente sabe que é errado, uma tentação de ceder a uma coisa que a gente não quer mais fazer, aí a gente fica... Enfim, todo mundo aqui tem o seu desafio. Então eu pergunto, qual a sua tentação? Luzia, com você. Doce. É a tentação. Estou com você. Que tem que resistir todos os dias. Vamos lá, continuando. A mensagem 46 do livro vem como título Trabalha Servindo. E faz menção à questão 674 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta por que o trabalho é imposto ao homem. E os espíritos nos explicam que, como a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, o esforço do trabalho ajuda o espírito a reparar as faltas, a combater a ociosidade, a aprender disciplina, ou seja, vai se lapidando através do trabalho, inclusive. E ele desenvolve a inteligência também, porque leva o ser humano a criar soluções, a aprender técnicas novas, a ampliar conhecimentos, a desenvolver o que já tem, mas aí se torna mais apurado. Desenvolve também a moral, porque ensina valores de responsabilidade, de perseverança, de solidariedade e de serviço ao próximo. Sem o trabalho, o espírito ficaria estacionado ali, na infância da inteligência, não avançaria em raciocínio, não avançaria em sensibilidade moral. Por isso, o trabalho é tão necessário. E nesse livro, Emmanuel nos lembra que o trabalho não deve ser visto apenas como esforço físico, uma obrigação material, esse do dia a dia, né, para poder pagar as contas, mas também como serviço ao próximo. Ele afirma que toda atividade humana só ganha sentido profundo quando é realizada em benefício de alguém. Então, trabalhar é colaborar com Deus na obra da criação. Servir é transformar o trabalho em caridade, colocando nele amor, dedicação, empatia. E a ociosidade, ao contrário, é a estagnação, que conduz à dor, ao atraso do espírito, à preguiça, e nós vamos ali botando um pouquinho mais de pedra na bagagem que nós temos que carregar. E temos que aproveitar esse tempo que nós temos aqui na Terra, na encarnação. Nós achamos que é longo demais, mas, na verdade, para um espírito imortal, isso aqui é um segundo. Então, temos que aproveitar, sim, para aprender, para lapidar nossas mazelas, para sair melhor do que entramos. O tempo, ele é um bem valiosíssimo, e desperdiçar o tempo, né, com a ociosidade, além do necessário, que, claro, nós temos que descansar, sim, porque o nosso corpo precisa descansar, repor energias, mas ali, no limite, né, entre o uso e o abuso, sem se deixar permitir
descansar demais, que o corpo fica até doído, né? Quando a gente descansa além do devido, dá até um mal-estar. E também isso, não só fisicamente atrapalha, mas também pode causar danos morais, abrir espaço para influências negativas, para pensamentos destrutivos. Tem aquele ditadozinho popular, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, a gente não pode deixar nossa mente vazia. Tem que, ociosa, né? Tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar. E o trabalho útil é sempre um serviço. Emmanuel frisa isso. Não basta apenas executar uma tarefa. O que valoriza a ação é a intenção de servir. Um médico que cuida do doente não apenas exerce uma profissão, ele serve quando está ali atendendo de coração. Uma mãe, ao zelar pelo lar, pelos filhos, pela família, serve com amor. Um simples gesto de bondade no cotidiano também é um trabalho útil. Servir é amor em ação. E é disso que Emmanuel está nos falando, é disso que a espiritualidade nos fala. É o trabalho útil, que é o serviço. E Emmanuel também enfatiza que o amor verdadeiro ele se revela nesse serviço ao outro, se colocar à disposição. O trabalho, quando é iluminado por esse amor, ele deixa de ser aquele peso e se torna oportunidade de evolução. Antes, nos bastidores, nós estávamos até conversando, Zé Mauro falando, né, que perguntaram se ele recebia, né, para trabalhar na casa espírita. E aí a gente até brinca, né, que espírita não recebe, paga, né, para trabalhar, né, porque a gente acaba contribuindo com várias coisas. E é isso, porque a gente faz com amor. Esse é um trabalho, porque nós precisamos disso para poder lapidar, para poder entender melhor a nós e ao outro, a nossa necessidade e a necessidade do outro. Trabalhar sem servir pode gerar apenas orgulho ou riqueza material, mas trabalhar servindo gera crescimento espiritual, porque aproxima a criatura das leis divinas. Nós nos harmonizamos com as leis divinas. O Cristo é o maior exemplo disso. Trabalhou constantemente servindo, um ser de luz, um Cristo de Deus, um ser puro. Curava, consolava, ensinava, amparava, sem buscar nem obrigada, porque ele sabia que não ia receber nem obrigado, porque as pessoas não tinham nem condição de entender a grandiosidade da disposição dele para todos. Alguns, poucos, que conseguiam reconhecer, mas a grande maioria seguia adiante. E Emmanuel diz que trabalhar servindo é semear amor. Assim, o espírito caminha sempre na ascensão e na harmonia. E Paulo de Tarso diz que para fazer o bem é sempre preciso a ação da vontade. Porque o mal, basta apenas, às vezes, a gente cruzar o braço. De cruza o braço, o mal acontece. Agora, o bem não. Existe a ação, a vontade, o querer, né? Se colocar em movimento, à disposição. O trabalho é um meio de progresso, né? Como ensina a questão que nós estamos discutindo aqui, né? A questão 676 do Livro dos Espíritos. Só o serviço amoroso transforma o trabalho em redenção, elevando, né, nós aqui, ainda tão materializados, tão materialistas, para sermos mais espiritualizados, mais voltados, mais chegando um pouquinho mais próximo da nossa essência, que é espiritual. Quando nós conseguimos unir o trabalho com o serviço e com o amor, aí sim nós vamos alcançar a verdadeira fraternidade e realiza também essa nossa condição divina de estar aqui contribuindo com a criação, contribuindo com Deus. Não nos esqueçamos que Deus ajuda o ser humano através do outro ser humano. Então, nós gostamos de receber ajuda, nós precisamos ajudar também. A gente dá e a gente recebe. A via é de mão dupla. Então, é através desse trabalho, com amor, é que Emmanuel classifica como serviço. Serviço a Deus, serviço ao próximo, serviço a nós mesmos. Pensemos nisso. Zé Mauro. Pois é. Estamos falando dos materialistas, né?
E eles estudam o homem, o ser humano, mas evidenciando em seus estudos apenas a materialidade de nossos corpos, que é um organismo complexo, né? Tem muito que estudar realmente, mas leva em conta apenas a parte material, sem levar em conta a parte espiritual, como falamos, né? E afinal somos espíritos. Aí o corpo morre, mas o espírito segue, e isso eles não chegam lá. E esses estudiosos materialistas, o autor do texto diz que tratam tudo isso sem levar em conta as noções que outros já têm sobre a alma humana, como se estes fossem apenas aqueles que querem abalar a responsabilidade moral desse mundo. Então, vejam, hoje nós já temos muita comprovação na doutrina espírita, não pela teoria só, mas pela prática, da existência dos espíritos, né? A mediunidade que é praticada na casa espírita, as mensagens como essas aqui, né, comprovam que eles estão falando conosco. Então, mas é o que ele diz aqui, eles não aceitam isso. Para eles tudo é somente mundo material, inclusive nós. E aí ele cita alguns itens interessantes, porque eles fazem questão de destacar a solidariedade, né? Como a Luzia acabou de falar, precisamos um ajudar os outros, é assim que Deus age para nos ajudar, né? Mas eles destacam a solidariedade, mas pregam o sumário afastamento ou eliminação da sociedade daqueles que nascem doentes ou incapazes. E na história do mundo, da civilização, nós sabemos que já houve casos em que quem nascia com um defeito grave, sem braço, ou um problema muito grande, seria inútil para a sociedade ou para a tribo que fosse, eram até eliminados, né? E eles se acham, outro exemplo, os melhores defensores da liberdade, mas desprezam aqueles que não aceitam as suas ideias, porque eles são contra ideias novas. E Einstein deixou claro, aquela mente que se abre, quando se abre para uma nova ideia, nunca mais ela será a mesma. Então, nós precisamos estar abertos, mas estudar, pesar, examinar, claro. E eles recomendam a investigação das questões do espírito. Não, tem que estudar, como se fossem a favor, mas combatem todas as pesquisas sérias que se afeiçoam, que buscam esses estudos. E nós temos muitas pesquisas hoje já em universidades, e eu estou falando de pesquisas hoje, o texto pode ser mais antigo, mas os materialistas hoje ainda não aceitam. Nós temos pesquisas de cientistas, não só aqui, temos até em Harvard, na Universidade de São Paulo, na USB, em vários locais, cientistas que pesquisaram e estão comprovando o que a doutrina nos ensina, né? Mas o item ele diz que eles aconselham o respeito às religiões, respeitar as religiões, mas em vez de ajudá-las no apostolado, né, de pregar amor, a diminuição do sofrimento no mundo, a caridade que toda religião deve fazer, né? E eles acabam sendo, na verdade, sarcásticos, sutilmente, contra esses que pregam a existência de Deus, né? São ateus. Né? Então, no fim, eles falam, não, cada um pode ter a sua religião, mas Deus não existe, é invenção do homem, besteira, ficam lá rezando, né? É assim, é disso que ele está falando aqui, né? Enfim, lembrando que quando começou, eu falei que ia falar um pouco mais desse movimento materialista e houve um período no mundo, né, depois daquele período negro da Inquisição, lá pelo século XV ao XVII, e a Inquisição nós vimos muita coisa, muita injustiça, muita morte de inocente, né? E aí veio o Iluminismo, que teve picos aí do século XVII ao XVIII também, e se desenvolveram muita ciência e a filosofia. Então, os cientistas, os filósofos, se revoltaram contra a religião, que eles viram aquilo tudo que o mundo passou, né, com a Inquisição, e, em consequência dos horrores da Inquisição, eles abandonaram Deus
e com essa formação desse movimento que foi forte, foi um movimento materialista mesmo, pregavam isso, e Deus parou de existir para esses que se juntaram a esse movimento. E esse texto deixa claro, quando a gente vê, que existem pesquisadores responsáveis também, né? Porque a ciência, ela é importante, ela é considerada, como ele diz no texto, a matriz do progresso. Será sempre no mundo como a interrogação vestida de luz. É isso, né? A ciência deve ser a interrogação, a que questiona, a que vai tentar comprovada, mas vestida de luz, ou seja, com boa intenção, com bons olhos, com Deus no coração de preferência, né? E aquela dúvida, né? Seja aquela dúvida com sabedoria, com interesse em pesquisar, porque essa pesquisa da ciência é que impulsiona o progresso, né? Buscando sempre a verdade. Pois a doutrina é também filosofia e ciência, felizmente. Nós não ficamos só na religião, né? Existe a ciência, a filosofia, porque nos remete a acompanhar no avanço da ciência dos homens a ciência dos espíritos. É isso que eu falei aqui, né? Hoje já temos muitos cientistas que estão comprovando materialização de espíritos, a própria psicografia, as lembranças de vida passadas, tudo isso já está começando a aparecer muito fortemente na ciência dos homens. E esse autor do texto também deixa claro que está se referindo àqueles materialistas que produziam pensamentos maravilhosos, mas destrutivos, né? Que, na verdade, não eram sinceros. E o materialismo, a gente pode dizer que gera no mundo egoísmo, falsidade, traição. Primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro, como a Luzia gosta de falar, ser desonesto, cometer até crimes. É um estelionatário que a gente vê aí enganando um velhinho, roubando o dinheiro da poupança do velhinho. Esse homem não tem Deus no coração, né? Então, nós podemos constatar que o pensamento materialista leva à conclusão que, se a vida é só essa, de nada vale a caridade, me sacrificar pelo próprio, né? Pelo próximo. Por que fazer pelo próximo quando posso estar fazendo para mim? Daqui a pouco vou morrer e não aproveitei. Infelizmente, é isso a base do pensamento. Ana Lu? Vamos lá, vamos continuar falando das tentações. Eu queria saber o que vocês estão pensando também, né? Porque eu fico curiosa, não é para vocês também me contarem o que tenta e o que não tenta. Mas é porque quando eu fui escrevendo o assunto de hoje, passou tanta coisa na minha cabeça, né? Porque a gente eu fiquei lembrando do que me tenta, do que não tenta, e veio um raciocínio que eu achei muito interessante. Eu pensei assim: ninguém fica assim, eu estou tentada a abrir o evangelho e ler agora. Abro ou não abro? A tentação, ela está sempre ligada a uma coisa que não é muito legal, né? A gente não fica, eu estou tentada a fazer uma oração agora, né? A gente está sempre tentada a fazer coisinha que não é muito legal. E o nosso amado Chico Xavier, ele tinha uma definição para tentação que é muito legal. Ele falava que tentação é quando você está correndo de um cachorro muito grande com a vontade de ser alcançado. Aí você até, né, corre, mas não corre, não faz um esforço para fugir desse cão grande. Você corre e anda um pouquinho, e é exatamente isso, né? É aquela coisinha da gente ir com o nosso gingado, com o nosso jeitinho. A questão na tentação é o nosso desejo. Lembrando que nós somos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são espíritos que ainda não tomam boas decisões. Ora tomamos uma decisão boa, ora não tão boa. Então a gente fica num joguinho que ora a gente acerta, ora a gente erra. Ora acerta, ora erra. E o desafio da reencarnação é justamente a gente formar uma bagagem onde nós tenhamos mais acertos do que erros. É claro que nós não vamos falar que os erros, poxa, errei,
preferia ter acertado. Os erros nos auxiliam. Os erros são muito importantes para a gente poder parar e analisar. E eu errei aqui, eu não poderia ter feito assim, da próxima vez eu vou fazer desta forma. Então, o erro também é algo que que ajuda a gente a tomar novas decisões. E há um problema, né, nessa questão do desejar, que, como eu falei, a gente deseja de forma desequilibrada. E sempre está ligado com alguma coisa que a gente não pode. Por exemplo, a Luzia falou a questão do doce. A gente fica muito tentado, né, a comer um doce todo dia. E às vezes a gente não quer só comer uma paçoquita pequenininha. A gente quer a caixa inteira, né? Por exemplo, quem gosta de gastar dinheiro. Não compra só uma coisinha, acaba comprando muitas coisas, gasta e o cartão fica lá no vermelho, a conta fica negativa. O cigarro. Quem aqui que a gente conhece, não é só um cigarrinho. Nunca é só um cigarrinho. Quando vai ver, fumou o maço inteiro. O beber além da conta. A questão da bebida alcoólica, ela então, não, vai ser só uma cervejinha. Foi engradado inteiro. Por isso que eu falei, a gente sempre vincula a tentação a algo que a gente sabe que a gente não deveria se ceder, mas a gente acaba se cedendo, né? Fazer exercício, eu sei que eu tenho que ir para a academia. Ai, mas me dá uma preguiça. E a gente cede. E daí a gente vai cedendo em várias áreas da nossa vida. E vai deixando de construir, né? Então, o nosso desejo é um desejo desvairado, desequilibrado, e que muitas vezes causa prejuízo. Aí é que está o problema. Não tem problema em desejar, mas o que nós estamos desejando? E normalmente a gente sempre dá um sorrisinho, né? Não posso nem falar o que eu estou desejando nesse momento. Se só desejássemos fazer o bem, a caridade, aí estaríamos num patamar mais elevado. Por isso é que eu falei, a gente ainda tem uma questão delicada com o desejo, com as tentações, porque nós somos espíritos imperfeitos. Espírito elevado tem se tentado, porque ele já superou esta fase. Então, como ainda somos vulneráveis, não navegamos no mar calmo e ainda não temos segurança para determinadas circunstâncias, para batermos o martelo, não vou mais fazer isso. A gente, né, como eu falei, ora cede, ora não cede. Mas nós não estamos sozinhos nesse barco. Amigos espirituais nos incentivam todos os dias a nós vencermos a onda gigante das tentações. E não é fácil, né? Quem fuma sabe disso, quem é ligado a algum tipo de vício sabe como é difícil, ou que a gente nem trabalha com um extremo como o vício. Que a gente pense no dia a dia que a gente precisa se disciplinar, por exemplo, para ler o Evangelho. Aí deixa para ler no momento de dormir. Aí, eu não aguento, eu durmo. Então, tem que mudar o horário. Faz a leitura um pouquinho depois da janta. O Evangelho no lar, que é algo que a gente sempre fala aqui, tem que se disciplinar para fazer o Evangelho no lar. Ai, mas eu não aguento, porque no horário da novela, a novela é uma tentação, porque eu quero saber lá o que vai acontecer. Então, muda esse horário, coloca no final de semana, mas a gente vai dando desculpas e a gente vai cedendo às tentações. E aqui no livro, Religião dos Espíritos, eles, na lição que eu estou trazendo, que é tentação e remédio, e se vocês observarem, eu já falei sobre várias tentações, sobre os remédios também. Já falei sobre a oração, já falei sobre o Evangelho no lar. Então, assim, já falei sobre os amigos espirituais, ou seja, as tentações existem, mas o remédio também existe. E está ao nosso alcance. A gente é que não quer estender o braço e fazer uso do remédio. Então, aqui num trechinho da mensagem, eles nos dizem assim: todavia,
é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Ou seja, é o remédio. E será que a gente realmente quer esse remédio contra as nossas tentações? A gente precisa pensar nisso também, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero. Mas no fundo, a gente não quer. A gente não quer. E aí a gente pensa assim, ai, mas poxa, a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito que é fraco, né? Porque nós é que temos que ter o comando sobre esse corpo, esse veículo carnal que nos é um empréstimo para estarmos vivendo as experiências terrestres. Agora, se eu resolvo maltratar, se eu resolvo tomar qualquer decisão que é prejudicial, que é pernicioso, aí é por minha conta. São as escolhas erradas que a gente faz. E a carne, ela paga pelas más decisões do espírito. Né? Quantas pessoas não poderiam evitar ser diabetes? Quantas pessoas não poderiam evitar diversas doenças, diversas questões e falam, eu vou ceder, eu não aguento. Eu tenho uma amiga que é muito interessante. Ela não pode correr, não pode, porque ela tem problema no joelho. E é interessante quando a gente se encontra lá, meu joelho está doendo muito, você correu. Eu não aguentei, amiga. Não tem como ficar lá na esteira só caminhando. Eu falei, então tá tudo certo. Né? Tá doendo porque você descumpriu a ordem médica, que era não correr. E correr é algo até saudável para algumas pessoas, para outras não. E eu penso, será que vale a pena, né, esse sacrifício? Porque são minutos de prazer. Mas depois tem a dor, tem o incômodo, enfim. Livre-arbítrio. Então, uma outra questão é que as tentações, elas normalmente ficam adormecidas, porque nós trouxemos de vidas passadas. Então, ela é uma área perigosa que a gente precisa tomar cuidado. E a gente pensa, nós estamos aptos para eliminá-las se elas viessem à tona, porque tem as tentações já desta vida, da atual, e da vida passada. Será que elas realmente estão todas resolvidas? São questões realmente passadas? Ou elas estão ali adormecidas e, dependendo do que aconteça, elas podem vir à tona? O véu do esquecimento, ele é uma bênção. Por isso é que essa história de querer ficar fazendo regressão, descobrindo coisinhas do passado, é melhor não. Pega o que tem hoje, usa da melhor forma, busca cada vez mais vencer essas tentações que já tem hoje, a gente precisa colocar no lugar. Então, hoje, nós temos a chance de nos reconstruirmos, de nos renovarmos e sermos muito melhores do que nós fomos no passado. Então, já deixa essas tentações aí atuais, já supera elas e vamos em frente, porque assim, ainda temos muito a fazer. Não é isso, Luzia? Coisa a beça a ser feita. Eu gostaria de ler para vocês um trecho de Emmanuel, né, dessa mensagem 46, Trabalha Servindo, que fala assim, conselhos de Emmanuel. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a mágoa te lanceia, trabalha servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, o embaraço surgirá por lição. No trabalho que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. De novo, quitação do passado, realizações do presente e créditos do futuro.
E é ainda por ele que conquistarás o respeito de todos os que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Então, mãos à obra, porque é isso que ele nos indica, ele não, a espiritualidade. É trabalhando que a gente vai aprendendo, vai crescendo intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Zé Mauro. É isso aí, Luzia. A gente ouve muito falar da quitação do passado. Um dia nós vamos começar a falar dos créditos do passado, quem sabe, né? Mas é isso. Mas a nossa mensagem encerra dizendo que desde o início da formação da doutrina, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, né? Anulando o materialismo. Claro, com tudo que a doutrina espírita traz, à medida que fosse comprovando, o materialismo cairá por terra, né? E ensina aos homens a dignificação do futuro. A gente espera um futuro de luz para todos nós, né? Mantendo-os livres das seitas, das castas, com privilégios, que ainda temos muito no nosso mundo. Todos somos iguais, devemos todos um dia ter os mesmos direitos, né? Ou seja, o Espiritismo nos mostra que temos um futuro luminoso pela frente e que não devemos nos prender a essas criações do homem, essas tendências, a intolerância, e não fechar as ideias contra o novo que chega. Tem muita gente que quando a gente fala, fica assim na dúvida, mas você vê que não quer ouvir, né? Principalmente quando a gente fala de algumas coisas da doutrina espírita. E o conhecimento é sempre um avanço, né, na nossa evolução. E a doutrina nos dá a tarefa de conduzir para frente a bandeira da imortalidade, quando pregamos que a vida não cessa aqui, que somos eternos e que devemos manter um trabalho incessante na divulgação dessa verdade. Lembrando que Emmanuel falou para o Chico uma vez que o melhor que podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la, né? Então precisamos estudar para isso. Mas para atingirmos a meta, nos alerta o autor desse texto, é imperioso que cada um de nós disponhamos a viver em nós mesmos os princípios que prega a doutrina. Ou seja, o que ele está nos dizendo? Não adianta a gente sair falando, pregando, querer convencer alguém, querer convencer um materialista que seja, se não vivermos a doutrina e tudo isso que nós queremos divulgar, ensinar, mostrar ao próximo. E esse viver a doutrina é o que nós chamamos sempre da reforma íntima. Nos reformarmos intimamente e dar o exemplo daquilo que estamos pregando. É isso aí. Bom, encerrando, espero que ninguém saia daqui desse estudo hoje com culpa, né? Por se sentir tentado, faz parte. Não é para ficar com a cabeça, né? É para trabalhar, é para o que te tenta, é a sua fraqueza. Então, trabalha aquilo ali, aos pouquinhos. E para provar que nós não estamos sós, que nós temos a ajuda dos céus, coletânea de preces, Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte de preces, que nós já fizemos um programa sobre isso aqui. Tem para pedir a força de resistir a uma tentação. Então, não tem desculpas. Ou você faz do seu jeitinho, ou você abre lá o capítulo 28, se eu não estiver enganada, e ainda tem uma explicaçãozinha agora aqui, que eu não vou trazer o prefácio antes da prece, tá aqui, explicando. Então, se você ler, você vai ver que assim, aí não tem nada demais. E eu vou ler a prece, ela é bem pequenininha. Ela nos diz assim: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade
de escolher. Então, acho que a prece trouxe um resumo do que nós conversamos aqui hoje sobre a tentação. Eu espero que vocês possam vencer todas essas tentações aí que atrapalham a reencarnação de vocês. É isso, Luzia. Para pensar, né, Ana? Para pensar. Pensar e agir. E vamos lá. Espero que tenhamos dado assim um gostinho desse livro tão fantástico que é A Religião dos Espíritos. São mensagens leves, mensagens curtas e sob a direção de Emmanuel, né? Que ele é um grande didata e um grande conhecedor do Evangelho. Então, vamos ler uma mensaginha por dia, à noite, antes de dormir, ou ao acordar, já para se conectar com a espiritualidade querida. Isso é muito importante. E sempre tentando trazer para dentro, internalizando e analisando para que nós possamos crescer um pouquinho, um milímetrozinho que seja a cada dia. Vamos lá. Eu acho que dá tempo para dar uma boa noite rapidinho para os nossos amigos. Se puxa, Ana. Puxo? Peraí. Peraí. Minha tia linda, tia Édila. Boa noite, minha tia. Boa noite, tia Édila. Ilmíssima, prima querida. Boa noite, prima. Bem-vinda. Boa noite, obrigado pela presença. Aí, Zé Mauro, Dani. A Dani. Ô, Dani. Um beijo. Nós pegamos intimidade rápida, né? Percebeu, né? Pois é. Né, Dani? É Dani. Marcinha. Márcia Oliveira, bem-vinda. Olá, Márcia, obrigado. Cláudia também, parceira, bem-vinda. Essa foi a última, da Cláudia. Não, tem a Maria Clara. Tem. Maria Clara, minha amiga. Peraí. Isso, então tá. Coloquei. Tá bom. Boa noite, Maria Clara. Boa noite. E Zé Mauro, aqui não tem minha, não. Aqui é todo é comunitário. Né? Ela é muito querida. Vamos lá. Agradecer por mais uma noite de estarmos juntos, não esquecendo de deixar o like, de acionar o sininho para ser avisado da programação da rádio. E é importante para o programa, é importante para a rádio. Terça-feira, 19 horas, programa Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. Estejam conosco, porque nós estamos com vocês de coração. Vocês querem falar mais alguma coisa, Ana Luz, Mauro? Não. Podemos... Então, só agradecer a todos, mandar um beijo grande. Então, por favor, faz a prece de agradecimento e encerramento. Ok. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento nesse momento, depois de um estudo que nos trouxe mais informações, mais ensinamento, mais ânimo e vontade de continuar estudando e aprendendo essa doutrina, aplicando e introspectando no nosso espírito. Vamos dar graças a Deus e a Jesus, querido Mestre, agradecemos por tanto ensinamento, o valor do seu Evangelho e o poderoso Consolador que nos enviaste, a doutrina, com tanto ensinamento, nos fazem seres muito melhores e que possamos continuar aprendendo com aqueles que sabem mais e, se possível, transmitindo o que sabemos àqueles que ainda conhecem um pouco menos. E assim, Pai, estaremos caminhando todos juntos, pois, como dissemos hoje aqui, somos todos iguais. Precisamos também crescer igualmente. Agradecemos a força dos nossos guias e dos espíritos amigos que estiveram conosco nessa noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, que tenha uma semana abençoada. Terça-feira que vem estaremos juntos para mais um programa Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. Fiquem com Deus. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, amigos. Boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite, Luzia. Boa noite, Amal. Um beijo, Fátima Salgado também, que eu sei que ela está assistindo. Ah, é? Até a Boa noite. próxima. Nossa amiga. Né? Tchau, tchau, pessoal. Uma semana abençoada. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.